Podemos. Pode fazer a prece inicial, por favor, e a gente segue para a página? Uhum. Obrigado. Senhor Jesus, agradecemos mais uma noite por estarmos aqui reunidos em torno dos ensinamentos da doutrina espírita, do Livro dos Médiuns, codificação por Allan Kardec, que possamos, Senhor, cada vez mais nos interessarmos e aprender, Senhor, colocando em prática com nossos próximos, com o nosso próximo. Muito obrigada, Jesus, agora e sempre. Senhor Jesus, com esta prece, igualmente pedimos para darmos por iniciada a reunião da noite do estudo do Livro dos Médiuns, segundo a tua paz e harmonia. Que assim seja. Então vamos lá. Livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 66, Como Pode? Como pedes? Esse título é bom. Até agora, nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. João, capítulo 16, versículo 24. Em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados, desanimados, porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repetimos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar, em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração, é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente esse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces, como pedes. Observa a substância das suas preces, como pedes, em nome do mundo ou em nome do Cristo. Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. A gente pede muita besteira, né? Mas aí, como pede, é uma reflexão muito importante. Vou deixar você falar. Pode falar também, fica à vontade. Não precisa parar, não. Fica à vontade. É uma página muito bela, mais uma, né? Vamos lembrar que esse livro ele tem um potencial diferenciado, né? O livro vai sempre tratar sobre como Jesus se autodenominou. Se ele é o caminho, a verdade e a vida. Então as mensagens vão falar justamente sobre como é, afinal de contas, esse caminho. Afinal de contas, que tal verdade é essa? E como viver essa tal dessa vida diferenciada aí que está sendo apontada em todos os momentos, em todas as páginas. Então vamos lá, né? Jesus deixou claro, né, com relação a realmente tudo que for necessário, que ele deveria ser solicitado, porque ele estaria com a disposição individual, por indivíduo, por cada espírito, atendê-lo em relação às suas rogativas. Isso realmente é algo assim impressionante. Um espírito da hierarquia do Cristo
e termos a capacidade de, numa prece, ser ouvido e ser realmente estimulado, né, às nossas solicitações. A página, ela não é exatamente como a gente já sabe, né, todas essas páginas, ela não é para aquela consciência que está entendendo ainda que ela é o corpo físico e que a alegria e a felicidade dela é atender todo o aspecto do corpo físico. Então, se a pessoa está desejando solicitar recursos, fazer pedidos para atender questões materiais, há uma certa falta de propósito nessa solicitação e a gente vai ver por quê. A página foi bem explícita em relação a isso. Então, é claro que muitos vão se desencantar, né, com relação à prece, com relação à oração. Com relação à oração. Por quê? Porque você vai reclamar ou pedir, e geralmente você vai pedir sobre alguma coisa que você está reclamando, para que essa reclamação deixe de existir, para que esse problema se autorresolva ou deixe de existir. E o problema é que, na verdade, o projeto já integrava aquele problema. Ah, como assim? Deus planejou aquele problema? Não, o processo educativo planejou aquele problema, mas não pelo princípio como a gente está imaginando, né? Como princípio de punição, como princípio de dor, como princípio de amargura, mas como um princípio de desprendimento. Então imagina, se temos que reencarnar numa condição onde teremos que aprender a abandonar as nossas ideias, abandonar o nosso ponto de vista em termos de conflitos, por gerarmos conflitos absurdos no passado, né? Temos que entender que o Cristo está sempre exercendo a vontade de Deus. Então, o principal objetivo que o Cristo vai estar buscando é a lei de progresso. E a lei de progresso é para o espírito mortal. Então, quem está imaginando que essa lei de progresso é a lei de progresso da matéria, das facilidades materiais, basicamente, o ser humano, há mais de 2000 anos, corria na rua com bigas, né? Com bigas do Império Romano e até anterior ao Império Romano. Podemos até dizer que essas bigas datam da época dos egípcios, né? 3, 4, 5, 8, 12 mil anos, ou sabe lá quantos milhares de anos para trás. Esse princípio as bigas evoluíram, mas muito pouco. O mundo íntimo de cada um de nós evoluiu muito pouco. Então não adianta você botar uma super biga, um super carro, um super ônibus, um super transporte que voa e que é gratuito e vai sobrar mais tempo para você. E aí cada vez sobra mais tempo para você refletir. E a pessoa fica cada vez mais entristecida, porque ela acredita que é o mundo externo que vai transformar o mundo interno. E o convite que o Cristo vem nos solicitar a compreender não será o mundo externo que irá transformar o mundo interno. Não será. Será o seu autoconhecimento, o seu autotrabalho, o seu autorreconhecimento em relação às pequenez que todos nós temos, né? Os nossos pecadilhos de falta de compreensão, de falta de sensibilidade, de falta de experiência em praticar o amor, de praticar a bondade, de sermos mais fraternos. Uma série de ausências de composições que dificulta que possamos operar de dentro para fora com amor, de dentro para fora com sabedoria. É uma construção, não tem jeito. Só que é uma construção, o inverso de todo o reino animal. Em todo o reino animal, o animal está sempre se adaptando às constrições e restrições do mundo externo. O ser humano tem um nível de inteligência tão profundo, mesmo rudimentar, como a gente já sabe disso, né? Ela tá uma inteligência ainda muito simplória. A nossa inteligência, ela é capaz de transformar as necessidades físicas da vida. Mas cadê a nossa inteligência para transformar as necessidades físicas, as necessidades do espírito? Ou seja, de cada um de nós, de quem pensa, de quem sente. Aonde está essa inteligência? Ela está em desvio. Ela está sempre fora de foco, fora de sintonia.
Ela está sempre o mundo externo cria mais agravos do que o mundo interno dela é capaz de neutralizar esses agravos. Então você chega em casa e fala, meu Deus, está muito calor. E entra numa onda de reclamação que o calor passa a dominar a sua forma de sentir a vida, a sua forma de sentir o próximo. A alegria vai embora. Porque alguns graus Celsius de agitação molecular na matéria, que a gente grosseiramente chama de temperatura, essa medição, essa escala humanoide de quantificar o quanto que os átomos estão se agitando, a gente vai dar uma forma grosseira de chamar de temperatura. Isso é o grande controlador do seu ânimo, do seu mundo íntimo. Então você fica pensando, peraí, então quer dizer que eu vou passar a jornada inteira da encarnação, diversas situações do mundo externo vão estar contagiando o meu corpo físico em condições adversas. E eu, acima de tudo, vou ter que superar essas condições e desenvolver todos que estão à minha volta, e principalmente a mim mesmo, com mais carinho, com mais brandura, com mais alegria, com mais harmonia. Bem-vindo à reencarnação do planeta Terra. É exatamente isso. Um dia um terremoto, outro dia um maremoto, outro dia um caos, outro dia não sei o que lá. Ué, isso vai até mesmo desconstruir a sua relação com Deus? Onde está Deus que não está vendo isso? As pessoas começam a falar assim, meu Deus, onde está Deus? Deus nos abandonou. Ainda diz que tem coragem. Está vivendo dentro de um grande simulador e tem coragem de criticar a estrutura que é para incentivar a relação dela para com ela mesma, para com o próximo e para com Deus. Então nós já descobrimos em outras páginas, vou repetir isso centenas de vezes, nós temos 3 grandes obrigações. Obrigações para conosco mesmo, obrigações para com o próximo e obrigações para com o Pai. Né? Estamos na vinha, já estamos na vinha. Né? O reino de Deus, já estamos nas portas do reino de Deus. Só que quem adentra e permanece lá é aquele que ama continuamente, tem sabedoria minimamente capaz de querer buscar a sabedoria divina, de querer se orientar ao padrão divino de ação e reação. Então, quando nós distorcemos a realidade, porque é uma distorção, né? Você não é um corpo físico. Você não é esse corpo físico. As coisas que ocorrem com o corpo físico não pode dominar o seu mundo íntimo, não pode controlar o seu mundo íntimo, não pode controlar quem você é. Então, por isso que a oração ela está sempre em contínuo debate interno no nosso mundo íntimo. Primeiro eu quero resolver todas as coisas materiais, depois eu resolvo as espirituais, né? Várias pessoas falam isso. Depois eu me preocupo com religião quando eu for idoso. Várias pessoas falam isso. Mas quando foi idoso, passou a vez, né? Passou a vez. E eis o motivo pelo qual a evangelização da infância, da adolescência, e igualmente os primeiros anos ali da mocidade, da vida adulta, inclusive, é tão importante, é tão essencial. Porque realmente você está no começo do trajeto. Então as pessoas geralmente quando começam a ter uma percepção um pouco diferente de vida, passaram 50 anos. No mínimo 40, vai. E a pessoa fica, puxa vida, o que eu fiz nesses 40 anos? Como que eu senti a vida de maneira estranha? Por que eu me comportei assim? Por que eu fiz assado? Aí a pessoa fica naquele problema de se culpar, né? Aí fica naquela de se culpar. Eu não presto, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Tá, mas o trabalho por fazer, por treinar e se capacitar no bem, continua pendente. Quer se culpar, fica se culpando, mas a pendência de amar mais, de compreender mais, de ser mais fraterno, de buscar ser mais criativo, para exercer um bem maior do que você exerceu no dia anterior, para ser mais compreensivo, mais zeloso, mais carinhoso ou carinhosa do que foi anteriormente, não é uma tarefa fácil.
Nós gostamos de mesmismos, nós gostamos das coisas monotônicas, gostamos de uma mesma frequência, de um mesmo som, de um mesmo ritmo, de uma mesma cadência. Para muitas pessoas, a felicidade é que nada se altere. Eu estou falando sério, gente. Eu digo assim, estou falando até de mim mesmo. Tem hora que a gente se pega, puxa, eu queria tanto que tudo fosse assim, exatamente assim, nada mudasse. Que ficasse fixo assim, nesse momento, nesse segundo, nesse minuto. Né? Às vezes você está numa praia e você pegou uma super onda maravilhosa. Aí você, puxa vida, eu queria tanto ficar dentro dessa onda para sempre. E por aí vai. Mas aquilo é uma sensação física. Não é a verdadeira alegria. Não é a verdadeira alegria da nossa consciência. E aí começa o problema. E assim vai para todas as situações. Nossa, esse alimento eu acho tão maravilhoso, tão saboroso. Aí você põe na boca e em alguns minutos você vai embora. Como todas as outras sensações do corpo físico. Depois de alguns minutos, vai-se embora. Então, é meio que um processo educacional. Olha, tudo que vocês materialmente mais se apegaram, mais acharam maravilhoso, é extremamente diminuto de pequeno em termos de tempo. E mesmo assim, vocês querem que esse pequeno tempo se expanda. Em vez de expandir o seu mundo íntimo. Você quer expandir o que é impossível ser expandido. Expansível, né? O que não é expansível, nós queremos expandir. Então é sobre isso que ele está falando. Como é que você está pedindo? Ele não está perguntando o quê. Percebeu? Ele está perguntando o que você está pedindo. Não, ele está perguntando como. Aí começa um problema. Como assim como? Como pedes? Então, a questão é como no sentido de estruturação da sua essência. Você só tem... Por exemplo, se você... vamos supor que na sua casa entupia um cano na parede. Ou vaso sanitário. Né? Não é que... A gente está meio preso com relação à linguagem, né? Ele não está tratando aqui da seguinte maneira. Se eu pedir com jeitinho, não é isso não, tá? Esse como pedes não é isso não. Não é aquele jeitinho, poxa, se eu pedir com jeitinho, dando uma implorada, me arrastando, pô, por favor, quebra essa, vai, por favor, faz a minha vontade, vai, por favor. Aí ele pega e executa. Não é esse o sentido dessa pergunta. Não é esse o sentido da pergunta, ok? Porque não adianta você pedir algo que é contrário ao seu próprio bem-estar, que é o contrário ao seu próprio desenvolvimento. Imagina, Senhor, as crianças, que a época da infância que é assim, né? Senhor, Deus, por favor, me ajuda a passar na prova, que eu possa fazer a prova da escola e passar. Ué, mas... Estou tentando exemplificar o como pedes aqui, né? Não era melhor você pedir para, durante as aulas, durante os exercícios, que você pudesse aprender e ser capaz de fazer não só todos os exercícios, como toda e qualquer prova sobre aquele assunto? É assim também para o espírito mortal. Então, às vezes, a gente fica pedindo para resolver um problema, enquanto que nós deveríamos pedir recursos para nos capacitarmos para resolver N problemas semelhantes àquele, em gênero, grau e quantidade. É isso. Senhor, eu queria tanto resolver tal problema na minha vida. Não, eu queria resolver toda a essência que tem a ver com esse problema da minha vida. Então, às vezes, o problema da vida da pessoa, puxa vida, eu não consigo parar num local de trabalho, eu vou trabalhar, aí eu brigo com um, saio do trabalho. Dando um exemplo, tá, gente? Tentando ser hipoteticamente para poder tentar tratar esse assunto. Aí eu vou pedir a Deus para eu ficar no mesmo lugar. Mas aí, quem arruma confusão com todo mundo não é Deus, é você no local de trabalho. Quem começa a criticar todo mundo, jogar um contra o outro, criar animosidade, criar problema, não é Deus, é você. Então, o que a pessoa está realmente pedindo? A pessoa está pedindo uma estabilidade longeva, né? Uma estabilidade
independente do local, da posição de trabalho, que ela consiga estar ali exercendo o trabalho. Mas ela não percebe que a maior variável, quem mais desarmoniza é ela mesma. Quem mais desagrega é ela mesma. Quem mais cria problema onde não tem é ela mesma. Então a pessoa não percebe, peraí, como eu peço? Eu tenho que pedir o que, afinal de contas? Mas você tem que pedir aquilo que realmente é impactante para você e para o próximo. Então, por isso que Jesus foi bem claro. Os discípulos, de certa maneira, compreenderam. E a gente vem se arrastando durante séculos tentando entender. Jesus comentou assim: pedi, buscai e batei. Pedi, buscar e bater. Você sempre tem que pedir mecanismos, recursos para mudar a sua essência. Ah, Senhor, eu preciso tanto mudar a minha essência. Eu não consigo lidar com tal situação, não consigo lidar com tal outra situação. Eu fico triste, eu fico zangado, eu fico indignado. Eu sou notícia ruim, fico com raiva do mundo. Eu sei que eu é que estou sentindo a vida da forma errada. Olha como o pedido passa a ser diferente. Você passa a querer fazer um pedido mais abrangente. Você não quer resolver alguma coisa pontual. Você quer resolver alguma coisa que é muito mais complexa. Como que, primeiramente, você se harmoniza ao trabalho e aos recursos divinos que nos são ofertados continuamente? Como melhor aprender todas as lições da vida? Senhor, parece que eu começo o dia e vou até o final distraído. Eu não percebo a alegria e a grandeza de acordar. Eu não percebo a alegria e a grandeza de poder caminhar, de poder exercer tarefas, de poder exercer a convivência com terceiros. Como eu estou com dificuldade ainda com isso. Ah, Senhor, eu vou me empenhar mais, mas eu preciso de forças, eu preciso de ajuda, eu preciso melhor recursos de percepção de vida para sentir o próximo de uma maneira melhor, para sentir as situações adversas como os treinamentos que eu preciso trilhar, e não como um problema que tem que deixar de existir. Então, a forma como nós estamos pedindo é nesse sentido, que é o pedido de quem já se entende, já reconhece, que é um espírito imortal. Como que um espírito imortal pede? Vai pedir assim. É como se você chegasse em Marte. Você chegou em Marte, finge que você é esse próprio corpo físico. Você chega em Marte e você pede oxigênio. Ah, meu Deus, Deus, Cristo, por favor, eu estou aqui solto em Marte. E o que eu mais preciso aqui em Marte, Senhor, é um oxigênio. Você pode criar uma atmosfera aqui para mim? Não é isso que pediríamos? Certo? Mas é exatamente o que nós estamos vivendo. Nós estamos mergulhados no corpo físico, mergulhados em atmosferas que não são respiráveis. Não são respiráveis. Convivências que não são salutares, que não são saudáveis. Pessoas que falam, criticam, mentem, criam situações adversas, um clima de perversidade, né? Muito mais de fraqueza do que de perversidade, mas que é uma atmosfera que você não consegue respirar naquela atmosfera. E você está precisando de oxigênio, de ar, para funcionar nesses locais. Por vezes falta esse ânimo mais profundo, de dar esse passo, de seguir à frente. Mas ele está falando, pede nessa direção, eu vou fornecer. É isso que ele está falando, né? Desculpa eu estender aqui esse comecinho, mas vamos lá. Eu vou aqui avançar o texto. E no texto ele é categórico com relação à parte espiritual. Eu vou chegar nesse trechinho aqui, porque a gente acaba lendo rápido e às vezes não presta atenção nesse detalhe. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? A resposta do céu. Ele não falou que vai ter uma resposta da Terra, uma resposta de Júpiter, uma resposta do céu. Que céu? Não é o céu dessa camada gasosa, né? 78% de nitrogênio, 18%, né? 72% de nitrogênio, 18% de oxigênio e 0,04% de CO2. Não é isso, não. Essa camada gasosa, não. O que ele está falando do céu é daquela condição de quem já ama e está em perfeito equilíbrio e harmonia com a vontade do Pai. Esse é o céu.
Então é dessa condição que você quer ver uma resposta. Porque você está de mãos esticadas, querendo sair do buraco. Mãos esticadas, querendo sair da própria condição. E querendo se transformar. Então é desse céu que virá a resposta. Então não adianta pedir, Senhor, eu queria tanto uma Lamborghini, um Rolls Royce, eu queria tanto, poxa, eu vi um artista, sabe, Senhor? Vi um artista, poxa, com um cabelo lindo, né, com uma casa maravilhosa, queria tanto aquela casa dele. Preferia nem ter visto, porque já que vi, agora eu quero. Ou seja, o problema está em você mesmo. Porque não tem nada a ver com o que você vê. Se você observasse 30 casas e as 30 fossem melhores que a sua, você queria as 30. Não da mesma, não todas de uma vez só, mas, enfim, individualmente você escolheria aquelas do que a sua própria casa. E o que sua casa tem a ver com o seu desenvolvimento como espírito mortal? Nada. Absolutamente nada. A questão é, quais corações te rodeiam? Como você age e reage diante das circunstâncias da vida? Como você absorve os aprendizados que o planeta tem para ofertar? Os símbolos que estão, todas as leis divinas, o Cristo falou isso, hein? Todas as leis divinas estão impressas na criação divina. Como que você observa a natureza? Como que você observa toda a organização da vida e compreende e percebe as leis que regem não só o universo visível, organizado, mas as leis que regem o progresso e a harmonia de todos? Mas eu olho para isso e não vejo isso. Como não? Todos os reinos são interdependentes. Dependem um do outro. Tem uma dependência absurda. Todos os reinos. Não tem como existir o reino hominal dos homens sem o reino animal, sem o reino vegetal, muito menos sem o reino mineral. Né? Então, a gente vai começar a compreender que há uma interligação complexa de tudo, do todo. E essa interligação complexa, ela funciona e opera por cooperação. Os animais não têm consciência do que estão fazendo, mas ele vai lá, ele cava a terra. O passarinho vai lá, passa o bico não sei aonde, leva a semente de tal plantinha para tal outro lugar, e a plantinha nasce em outro lugar. Os animais passam do lado de uma plantinha que solta uma sementinha. Todo mundo estuda essa geografia na escola. Mas para que você está estudando isso? Por que você está percebendo isso? Para soltar animal correndo por aí para pegar sementinha e espalhar? Não, não é para isso. Né? Nós sempre queremos aprender alguma coisa de uma forma utilitária. É para você perceber, tudo está organizado a nível milimétrico. Chega a ser absurdo, né? E cada vez mais que você se aprofunda a estudar as leis naturais, divinas, porque a ciência é isso, é o estudo das leis naturais orientadas a diversos assuntos, você toma um susto com um grau de perfeição, com um grau complexo que tudo funciona. Então, se tudo isso funciona assim encadeado, como deveria estar funcionando a sua consciência? Encadeada com outras consciências? Exatamente. Encadeada com outros propósitos de amor, de progresso, de fraternidade, de desenvolvimento? Exatamente. Só que com relação ao reino que nós nos encontramos, a exigência é muito maior. Enquanto que antes os animais vão avançando por restrições, constrições, sem nenhum tipo de inteligência, somente a rudimentar, chamada de instinto, e sem o pensamento contínuo, nenhum animal pensa continuamente, nós somos exatamente o oposto. Pensamos continuamente e temos uma obrigatoriedade de emplacar os princípios inteligentes que nos são ofertados em exercício para si mesmo e para todos. Esse aí é o desafio. Esse é o grande desafio. Então, quando Jesus promete a resposta do céu, é no contexto seu íntimo. Não é no contexto material. Vou pedir a Deus, então, através do Cristo, né? Vou pedir através de Jesus. Tá vendo essa pedra que tem aqui? Tem uma pedra, uma rocha, uma montanha aqui na minha frente. Eu quero que essa montanha saia daqui, eu tenho que ficar dando a volta. Quero andar em linha reta, não quero passar por essa, dando volta em montanha, dando volta em caminho. Mas possivelmente você está vivendo ali por um motivo. E possivelmente aquele caminho
tem algo importante para você. Então o problema seu não é com relação a onde você mora, é que você não gosta de andar. E não quer andar. E não tem coragem de falar para si mesmo: eu não gosto de andar. Eu não gosto de fazer exercício físico. Eu acho absurdo. Eu, como espírito imortal, tenho que ficar fazendo exercício físico. É nesse sentido. É isso que é buscar o como pedis. Porque você vai buscar, peraí, eu é que não estou aceitando o plano que me foi ofertado. Peraí, eu tenho que pedir então para como melhor aproveitar qualquer plano que for desenhado para mim? Exatamente. Isso é o como pedir. Como melhor aproveitar, como você conseguir tirar o melhor aproveitamento, seja qual plano que for apresentado para o seu destino. Porque cada um tem um planejamento. Nada é sem planejamento aqui. Tudo é muito bem planejado. Então, prosseguindo, muitos corações permanecem desalentados, desanimados, porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, ou seja, aquele que realmente acredita e realmente está fazendo esse exercício, convicta da própria fragilidade, você vê que ele não descreve como convicta da própria maldade, da própria pequenez, da própria infantilidade, não falou nisso, ele falou da própria fragilidade. E Jesus deixou isso claro lá no livro Boa Nova, conversando sobre Pedro, né, com Pedro, a negação de Pedro. Pedro, eu vou provar para você que o homem é mais frágil do que perverso. E ele não estava falando genericamente, ele estava falando diretamente para Pedro. Porque ele pegou e falou que Pedro iria negá-lo. Foi um momento de fragilidade ou não dele? Claro que foi um momento de fragilidade. Claro que fragilidade em que sentido? Frágil em ficar apegado ao corpo físico e não apegado à verdade. Ninguém está falando aqui para ninguém sacrificar o corpo físico em relação à verdade. Mas eu acho que vocês entenderam a ideia, né? Da conversação com Pedro, o ensinamento que foi praticado. Então, por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Peraí. Alguém pode falar assim, ei, peraí, não foi isso que eu pedi, não. Alguém pode falar assim, não foi isso que eu pedi, né? Porque, olha só, ele está sendo bem claro no texto. Sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. No mecanismo das manifestações espirituais. Não é no mecanismo das manifestações materiais, não? Não é no mecanismo da reestruturação sociocultural? Não é nisso, não? Não é na reestruturação do ciclo térmico do planeta, não? É nesse sentido que ele está deixando claro. Emmanuel deixou claro. Não é sobre isso. É justamente o contrário. Sobre os mecanismos das manifestações espirituais. Então, por exemplo, você não está animando um corpo físico? Você animar um corpo físico não é um mecanismo também de manifestação espiritual? Você não deveria pedir para melhor se manifestar? Para dar mais ânima e equilíbrio para si mesmo e para todos que estão à sua volta? Para ser realmente um poste, no sentido figurado, né? Um poste para resplandecer luz de harmonia, de paz e de carinho? É sempre isso, gente. A essência vai ser sempre essa. Das manifestações do princípio espiritual. É claro, porque isso é quem você é. É como se ele botasse assim, das manifestações, dos mecanismos das manifestações, de mim para comigo mesmo, de mim para com o próximo e de mim para com Deus.
como que eu, como espírito, estou operando. Eu quero operar melhor a vida, eu quero operar melhor a convivência, eu quero operar melhor no trabalho, eu quero operar, inclusive, melhor com quem eu fico dizendo que amo. Eu fico dizendo que amo, mas eu cansei de tentar ser mais bondoso, de ser mais carinhoso, de ser mais fraterno. Eu quero fazer só o mínimo. Eu não estou tentando matar a pessoa. Eu não estou tentando esquartejar ninguém, principalmente aqueles que a gente chama de meu amor. Né? Eu não estou criando situações extremamente calamitosas. Nossa, isso já é uma grande demonstração de amor. Não, não é. Isso não é o amor ainda. O deixar de maltratar o próximo não é amar. É produzir um bem àquele próximo continuamente. Né? Tem pessoas que convivem e vivem nesse dilema. Vários casais, isso acontece inclusive muito com muitos casais, né? Diversas pessoas até falavam isso. Poxa, por que não tem encontro de casais no centro espírita? Né? Teve uma época que foi forte isso, foi década de 90. Década de 90 isso foi muito, muito, muito intenso. Não, tem que ter encontro de casais, tem encontro de casais. Mas todo mundo fica com o pé atrás desse tipo de proposta, né? Porque às vezes as pessoas querem ter encontro de casais para validar a forma como ela acha que o casal tem que funcionar. Não é para ambos aprenderem a ser mais bondosos uns com os outros. Não é para ambos aprenderem a serem mais fraternos. É condicionar para que o outro deixe de exigir fraternidade ou deixe de exigir bondade e aceite um não fazendo nada pelo outro. Então é muito difícil. É muito difícil esse experimento chamado lar. O lar é muito, muito intrigante, porque vamos observar pessoas que dizem que se ama, quebram um prato, nossa, acabou o amor. Quebra um copo, nossa, acabou isso. Quando a gente é criança, a gente faz de propósito. Não sei se vocês já perceberam isso em criança. Bem, na minha época a gente fazia, né? A gente quebrava as coisas de propósito para ver a reação dos pais. Aí você olhava para aqueles olhinhos que antes falava que te amava, você olhava para os olhinhos, o olhinho estava enfurecido. Como é que o olhinho daquele adulto se transforma no olhinho de ódio por causa de um objeto material? Não estou aqui defendendo a desorganização de todo o planeta Terra para manter a organização do coração. Não é isso. Mas temos que compreender a hora que nós nos pegamos nesses rompantes de cólera. Né? Não conhece-te a ti mesmo? Né? Tem aquela mensagem tão bonita lá do livro Jesus no Lar, os descobridores do homem, né? Então tem hora que a gente vai ter que se descobrir, né? Que temos tarefas a vencer na escassez de recurso, temos tarefas a vencer e condições a vencer nas tarefas da riqueza, temos tarefas e condições a vencer nas tarefas de poder, e temos tarefas e complexidades para vencer nos problemas que nos são chamados de cólera, aonde vamos ter que aprender a diminuição do nosso amor próprio. Eu estou falando da página, tá, gente? Está na página Jesus no Lar. Depois eu vou colocar o áudio de livro lá de novo dessa página para vocês observarem. Porque é isso que acontece. Aí alguém vem e te ofende. Ué, mas se a pessoa te ofendeu e você sabe reconhecer, talvez, que é necessário naquele momento realmente se auto-permitir uma diminuição, não de amor próprio imortal que eu estou falando, mas diminuir aquela percepção que você tinha, romantizada de si mesmo, e que de certa forma alguma coisa pode ter um fundo de verdade, e que você quer trabalhar aquele fundo de verdade. Você quer transformar, e você quer usar aqueles terceiros que estão apontando como recursos salientadores, que estão destacando aspectos que você mesmo não enxerga. Quem está preocupado realmente em progredir moralmente nunca vai deixar de ter pessoas duras e extremamente exigentes de perto de você. Nunca. As pessoas falam e você quer, maltrata, não sei o que lá, mas você fica. Pode ter um pouco de verdade nessa história toda. Deixa eu trabalhar esse assunto intimamente. Do que ela está falando? Talvez eu realmente não esteja sendo tão bondoso quanto eu poderia. Talvez eu não esteja sendo tão fraterno. Não no sentido de se autodestruir em termos de conceito, mas em termos de arestas
Porque é isso que a convivência gera. Arestas vão se chocando umas com as outras. Né? Esferas não tem aresta para se chocar. Né? Você pode botar 300 bilhões de esferas, não tem aresta para se chocar, para criar grandes impactos. Você tem transferência de momento livremente, mas não impactos que vão gerar rotação entre os corpos. Né? Então, as arestas é que é o problema. E você quer aparar essas arestas do seu mundo íntimo. Você quer aparar as arestas do seu sentimento distorcido. Porque você quer progredir para o Pai, você quer seguir para Deus. Eu quero ser de Deus. E eu estou nesse treinamento, eu estou numa escola. Eu já percebi, já entendi isso. E nessa escola, não é só ficar entendendo a teoria. É 100% prática. Ah, mas se eu não entender a teoria, eu não pratico? Ou alguém vai esperar eu entender a teoria primeiro para depois praticar? Não. Não, Deus não funciona assim não. Deus vai colocar a gente nas situações para aprendermos, mesmo falhando. Porque na falha há um aprendizado muito grande. Né? Então, seguindo. Vocês estão em silêncio, às vezes eu acho que... Bobear ficou até com medo que o sol esteja congelado aqui, mas vamos lá. Vocês podem parar também, conversar, falar alguma coisa. Pode falar, Cláudio. Boa noite. Boa noite a todos. Na verdade, eu estou tentando acompanhar, entendeu? Não consigo nem separar com a dúvida. Estou só acompanhando o seu raciocínio aí. Por enquanto está brilhante. Isso eu acho que é por aí mesmo. Tá ok. Porque esse é o problema. Senão o título da página fica sem sentido, né? Se a gente usar na expressão da língua portuguesa, como pedes, né? Não é do tipo, se eu pedir de forma jocosa, choramingando, me auto-chicoteando, falando que eu não presto, que eu sou horrível, quem sou eu para fazer alguma coisa, aí eu vou e peço alguma coisa. Se eu pedir dessa forma, vou ser atendido. E se eu pedir conscientemente, sem me enxergar como o último verme de algum mecanismo da Terra, se eu não fizer isso, ele não vai me atender? Não é nesse sentido. É no sentido de compreender a própria essência, de estar consciente da própria essência, de entender qual é o móvel dos grandes problemas que alavancam a nossa consciência para o caminho errado, para o caminho distorcido. Né? Então, por isso que a página é muito difícil de compreender. Mas por isso eu estou tentando forçar a mão para a gente desconstruir aquela situação de como pedes. Porque senão alguém vai dizer o seguinte, mas você ajoelhou? Você juntou as palminhas? Né? Mas você fala assim, o que as palmas da minha mão tem a ver com isso, meu Deus? O que tem uma coisa a ver com outra? Você fechou os olhos? Pode fazer o prece de olho aberto não, hein? Você fechou os olhos? Quem tiver pais severos e rituais, acontece isso. Você fica assim, que pessoa doida, cara. Que uma coisa tem a ver com a outra? Mas é impressionante como a gente fica preso a princípios materiais. Princípios materiais, 100% de princípios materiais. Então, quando você desencarnar e de repente você não tem braço, não tem nada, tu vai botar a mãozinha uma com a outra como? Né? Sofreu um grande acidente, perdeu os 2 braços e as 2 pernas. E aí, até as pálpebras, perdeu a pálpebra, você não pode mais fechar o olho. Já para pensar nisso, perdi a pálpebra, essa pelinha aqui em cima do olho. O seu olho fica aberto o tempo todo, só dorme botando um tapa-olho. Aí você não faz prece, enquanto está sem tapa-olho? Não, porque não, só quando fechar o olho. Quando daqui a 3 meses, quando inventar alguma coisa e botar no meu olho, aí eu vou fazer a prece. Não podemos deixar essas circunstâncias externas controlar as circunstâncias internas que deveríamos estar desenvolvendo. Então, prosseguindo. Muitos corações permanecem desalentados, animados. Né? Isso aqui já lemos. Fragilidade. Agora chegou o momento. Estará suplicando, né? Já deixamos claro aqui, né? No mecanismo das manifestações espirituais. Então, se é do mecanismo das manifestações espirituais, ele está falando com você, como espírito imortal, como que você está agindo, como que você está se manifestando. É sobre isso. Você está pedindo ajuda para transformar essa essência? Nossa, qualquer situação de discussão, eu fico nervoso, brigo, ofendo, humilho, não sei o quê, porque eu faço isso para manter a minha vontade predominante.
Eu fico guardando assuntos para depois tacar na cara das pessoas. Aí na discussão eu ataco, a pessoa não está preparada para ser atacada e ela desmonta a argumentação dela e no final a minha vontade vai prevalecer. Tem pessoas que fazem isso conscientemente. A pessoa planeja isso. Fica, fica planejando como exercer isso. É uma coisa doentia. Mas é a doença da alma. São doenças que nós temos. Vícios ligados ao poder. Porque quando a gente fala poder, né? Temos aprendizados com relação ao poder. A gente fica achando que é poder em relação à organização da Terra sob terceiros. Mas na verdade não é. Não é sobre esse poder que ele está falando. Não se limita a isso. Seria muito limitante. Então, todo mundo que for funcionário não está exercendo poder em momento nenhum. Não sou patrão, eu sou funcionário. Não sou coordenador, não sou gerente, não sou diretor, então não estou exercendo poder. Eu estou livre disso, não preciso nem aprender. Não é assim que funciona a vida. Sempre estamos em exercício de poder. Sempre estamos, de alguma maneira, exercitando poder. Poder de uma argumentação, um poder de convencimento, um poder de responsabilidade. Por vezes estamos responsáveis por alguém, né? Responsável por fazer um curativo em alguém, responsável por educar uma criança. É uma relação de poder. Como você vai exercê-lo? É esse o grande problema. Porque esse é o mecanismo das manifestações espirituais de você como espírito sobre a vida. Como que você está exercendo a sua consciência para com todos? E aí vem a pergunta de Emmanuel, a enigmática. Estará suplicando em nome do Cristo, na hora da oração, ou das vaidades do mundo? Basicamente está perguntando, em certas discussões, você quer ter razão ou você quer produzir a paz e a harmonia? Vocês vão se descobrir, como eu me descubro, como todos nós vamos nos descobrindo, que por vezes nos pegamos em argumentações totalmente infrutíferas porque queremos estar forçando a nossa vontade sob certo cenário. E a gente pode falar assim, mas eu tenho certeza que eu estou certa. Mas a questão não é essa. A questão não é essa. O caminho, a verdade e a vida não é pela imposição. O Cristo fez isso? Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você me viu em algum momento fazendo imposição de alguma coisa para alguém? Ele sugeriu, perdoa os vossos inimigos. Você pode não perdoar, fica à vontade. Você vai ver as consequências que isso gera. Foram recomendações profundas, atreladas às leis divinas. Você quer compreender essas leis divinas e quer vivê-las ou não? A questão toda, quando estamos em oração, estamos pedindo alguma coisa ao Cristo, temos que entender que Ele está aguardando que você peça algo para o seu progresso imortal, como espírito mortal. O que você quer evoluir nos próximos meses como espírito imortal? Você tem que escreve no papel. Eu, não sei meu nome de espírito mortal, vírgula, quero evoluir nos próximos meses nesses seguintes assuntos. Eu quero aprender a ser mais bondoso do que eu sou. Eu quero aprender a ser mais paciente do que eu sou. Eu quero exercer a minha contribuição do meu coração generoso, do meu coração zeloso para com o próximo, de uma maneira muito mais afável, meiga, humilde. Não é trivial. Não é à toa que tem um capítulo no meio do livro do Evangelho segundo o Espiritismo chamado Afabilidade e Doçura. A gente chega a tomar um susto, você está lendo. Quem já leu o livro do Evangelho segundo o Espiritismo várias vezes vai entender que aqui parece meio deslocado. Mas o que isso tem a ver com as bem-aventuranças? O que isso tem a ver com um caractere de um espírito que conseguiu superar a si mesmo? Que característica é essa? Afabilidade, doçura? Eu tenho que ficar falando e alisando as pessoas e ficar com falsidade? É óbvio que não é isso. A página, se a gente reler lá com calma, quem quiser pode reler depois, vocês vão observar isso, ele está dizendo assim, você percebe alguma coisa, alguma ação benevolente, uma ação benévola, uma ação de bondade,
né, uma ação genuinamente bondosa, ou seja, que realmente representa benevolência, não é isso que está dito lá, que o que é a caridade? Benevolência para com todos, indulgência, ou seja, compreensão e tolerância para com as imperfeições alheias, e perdão das ofensas. Ele está falando o seguinte, tem uma característica da caridade, do sentimento da caridade, chamado benevolência. E essa característica é uma prática construtiva que você gera ao seu redor que deixa a marca nas pessoas. Vê lá depois a marca que você deixou. A marca que você deixou ficou os traços do perfume, da afabilidade e da doçura? Não, ou então assim, não, por exemplo, eu tinha que explicar isso aqui para a criança. Você pode explicar brigando, você pode explicar gritando, você pode explicar maltratando. Como é que você não entendeu isso? Você que não quer aprender, você que não quer estudar, você que não quer se esforçar. E às vezes é isso mesmo, a criança realmente não quer. Me aponta quem quer. E não, isso é bobagem, isso aqui, você que não se empenha, que não sei o quê. O que adianta jogar essa verdade na cara de alguém, principalmente de uma criança? O que isso vai transformar a capacidade dela de perceber que aquele aprendizado é importante? Passar pelo aprendizado é ainda mais importante. Quantas vezes você já estudou a mesma coisa durante várias encarnações? A gente tem que começar a pensar sobre isso. Né? Você, ainda mais quem é adulto, observa as crianças aprendendo na escola, aí você vê a criança aprendendo exatamente o que você aprendeu e aprendendo de uma forma pior. Né? Aí você fica assim, caramba, tiraram teoria dos números. A criança não sabe mais o que é simetria dos números. Ela não sabe que 5 embaixo de 5 dá 10. Se ela tirar 1 de cima e acrescentar 1 embaixo, é 4 mais 6, dá 10. Se ela tirar mais 1 em cima e acrescentar mais 1 embaixo, é 3 com 7, dá 10. Ela não sabe fazer conta de cabeça porque ela não sabe simetria de número. Não sabe. E não tem no livro. Tiraram, acabou. Não explica mais isso. Se perdeu. Ficou com aquelas tia Teté, com aquelas pessoas lá bem mais idosas que explicaram isso. Com muito carinho, com muito esforço. Porque não existia acesso ao livro facilitado. E hoje existe acesso ao livro facilitado. E o princípio vem se perdendo. Né? Pitágoras deve estar revoltado. Meu Deus do céu. Fui lá, ralei para danado. Fui queimado vivo. E essa gente não está seguindo os princípios básicos. No ensino, como é que a criança vai fazer conta de cabeça? Aprender a fazer conta de cabeça se ela não conhece a teoria dos números? A simetria dos números. 3 com 7 dá 10. 2 com 8 dá 10. 1 com 9 dá 10. 0 com 10 dá 10. Ela não está vendo a simetria. Então, toda vez que ela observar 7 com 3, ela sabe que dá 10. Ela não vai ficar fazendo conta. 7, 7, 7, 8, 9, 10. Não sei se eu estou me fazendo claro nesse exemplo, né? É assim com relação à parte espiritual também. Existem princípios de bondade que nós temos que entender que são princípios de simetria, igual na matemática, e que a gente vai ter que aprender a desenvolver nas relações de convivência. Por vezes você vai ter que ficar com 3 e o outro com 7, para que no final dê 10. Você vai ter que fazer essa composição de convivência. Poxa, mas eu vou ficar sempre cedendo? Eu vou ficar sempre apagando a minha vontade? Não, você está treinando a sua capacidade de ser bondoso. Treinando a sua capacidade de se desvencilhar do seu desejo central distorcido. Dá trabalho. Dá trabalho. É inevitável. Bem, estou divagando muito. Vamos voltar para essas condições que a gente estava conversando aqui. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Né? A pessoa está preocupada que a criança aprenda por um processo educativo para se tornar um ser humano melhor, exercer a condição de filho do homem numa condição melhor, exercer melhor a sua consciência para o bem e o progresso de todos, ou simplesmente para você enriquecer rápido, se tornar um bilionário e se isolar do mundo e que se dane todo mundo. Não dá para atender a Deus e a Mamon. Tem que escolher um deles. E escolher um vai ter prejuízo no outro. É inevitável. Inevitável, inexorável. Como é que você não vai nem se sentir bem? Nossa, eu estou com 20 milhões na conta. Nossa, tem um monte de gente ali precisando de trabalho e ninguém está oferecendo emprego para eles. Ninguém nem está montando empresa aqui, porque não dá a mesma lucratividade que montar em outro lugar. Ninguém quer ter lucratividade pequenininha que vai ter aqui.
mas eu vou querer ter essa lucratividade bem pequenininha. Não tem como você permanecer por muito tempo com muitos recursos monetários nesse sentido, né? Então, é nesse sentido. A vaidade do mundo ou em nome do Cristo. Porque se está em nome do Cristo, você quer auxiliar o desenvolvimento do próximo. Você quer se engajar nas propostas e nos propósitos do Cristo. Não, o que eu posso melhorar aqui para a condição desse nicho de convivência? Né? Porque uma família recebe cesta básica. Inclusive, recentemente teve uma reportagem sobre isso, né? Bem, acho que já vai terminar aqui a chamada. Desculpa aí, gente. Mas retomando aqui a linha do pensamento. Olha só, que a gente estava conversando aqui daquele exemplo, foi até um exemplo que Divaldo Franco estava comentando, né? Divaldo encabeçou um trabalho de grande porte, né? De assistencialismo e de amparo a muitas famílias e pessoas com extrema necessidade. Mas ele fez um comentário realmente impressionante, né? Em uma dada situação, uma dada circunstância, ele visitando uma casa espírita, a pessoa falou assim, toda feliz, né, toda orgulhosa. Essa senhora, é a terceira geração de assistida aqui na casa espírita. Então, ela está recebendo, é a terceira geração que está recebendo bolsa aqui na casa espírita. E ele pegou e falou assim, meu Deus, o que está acontecendo? Está tudo distorcido. Como que não foi possível ter um impacto positivo na vida dessas pessoas? Ao contrário, foi um impacto de dependência. Eu estou falando que foram as palavras dele, a percepção dele, a consciência dele. Né? Ele choca, né? Você fica assim, meu Deus. Então, qual seria o verdadeiro pedido? Senhor, quero praticar a caridade em seu nome, Senhor Jesus. Eu quero alimentar os pobres. Para sempre? Você quer manter aqueles pobres como um pobre para sempre? Você não quer ter um impacto positivo para que ele deixe de ser pobre, porque ele aprende uma função, começa a costurar, começa a fazer tapete, dá um jeito, começa a vender e a pessoa começa a ter o seu próprio sustento? Ou ela vai ficar eternamente dependente de uma cesta básica? Então, tem certeza que você está pedindo em nome do Cristo a capacidade de ser caridoso, né? Porque isso não é a caridade. Começa por aí, né? Em primeiro lugar, que isso não é caridade, isso é beneficência. É beneficiar alguém com alguma coisa. Caridade é você viver a verdadeira caridade, como Jesus compreendia, como Jesus percebia, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Está lá no Livro dos Espíritos, letras garrafais. Um resuminho brilhante e perfeito. São esses sentimentos. Então, quando você vai pedir alguma coisa em nome do Cristo, você tem que seguir o slogan principal do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora de dominar essa capacidade de agir, de expandir os sentimentos e de elaborar os sentimentos necessários para expandir a benevolência que você tem capacidade de frutificar, né? A capacidade de tolerar as imperfeições alheias, até mesmo nem deixa de amar o próximo, porque essa imperfeição é intolerável. Você não vai mais manter esse tipo de antagonismo no seu mundo íntimo. Você olha e observa todos como filhos especiais de Deus, que todos são e serão e estão todos irmanados com o mesmo objetivo, orbitar o Pai cada vez num diâmetro mais próximo do Pai. Estarmos e todos, né, de mãos dadas, irmanados, envolvidos para os mesmos objetivos e propósitos que o Pai planeja. Então, essa questão de vaidades do mundo ou em nome do Cristo, ela é profunda, porque nós temos vaidade do mundo no nosso sentimento. Nós temos vaidade do mundo na nossa forma de enxergar a vida, na nossa forma de perceber a vida. Não querer alterar isso ainda não é pedir em nome do Cristo. Temos que pedir para alterar isso, de desconstruir isso do nosso mundo íntimo. Eu lembro Francisco de Assis, né? Francisco de Assis todo feliz, estava naquela situação toda, veio cumprir aquela tarefa tão bela. Eis que Francisco de Assis chega no final e pensa assim com ele, meu Deus, eu já dei
tudo que eu tinha dado de mim mesmo. Eu dei meu tempo, meu esforço, meu sangue, meu empenho, meu sacrifício pessoal. Eu não sei mais o que dar para Deus. Aí ele escutou uma voz assim: dá-me Francisco. Dá-me Francisco. Por quê? Porque ele tinha uma certa prisão ainda, uma certa percepção de prisão em relação que ele estava exercendo aquilo tudo em nome dele. Era em nome dele. Como se ele é que estivesse exercendo. E que aquele exercício, nossa, foi um sacrifício enorme. Porque aquilo era dele. Dele. Tudo pertence a Deus. O Cristo afirma isso, tudo pertence a Deus. Então, cuidar. Então, por que eu estou falando isso? Porque uma percepção de vaidade, presunção e orgulho, de estruturas de bondade, que a gente acha também que é nossa. Não, o exercício da bondade é nosso, mas a bondade sim é divina. O amor é divino, mas o exercício é nosso. Não sei se eu consegui me fazer claro. Né? Você tem uma correnteza descendo de um rio. Aí você lá bota um gerador, né? Bota uma turbina geradora para gerar energia elétrica. Aí você vai dizer que o rio é seu? Você é o rio. Eu sou o rio. Eu, com esse rio, eu estou gerando energia elétrica. Não, você não é o rio. Você é a máquina que, pegando o rio de amor, pegando o rio de recursos, você consegue potencializar algo. É esse o princípio, né? Tão difícil da gente conseguir perceber. Se a gente perceber isso, a gente vai entender que a essência da mensagem divina é essa. Tudo vem do Pai. Todas as fontes de recursos vêm do Pai. Nada é nosso. Absolutamente nada. Mas isso não é para entristecer ninguém, não. A sua experiência, a sua vontade, a sua consciência é sua. Né? Mas vamos lá. Reclamar em virtude dos caprichos reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Está deixando claro, não tem como você afetar o sol. É uma coisa doida. É como se você ficasse reclamando, ele vai ouvir. Por que ele está falando de reclamar? Ele está falando da prece, da oração, sendo exercida em reclamar, ok? Reclamar o quê? Esses caprichos não atendidos, que vai obscurecer seu caminho do coração. Então esse capricho vai ser privado, vai ser retirado de você. Isso vai te fazer mal. Aí o que você faz? Você começa a reclamar porque não teve seu capricho atendido. É disso que ele está falando. E você fazer isso, essa pirracinha, essa birra, é como pegar poeira e tentar acertar o céu. Não vai acertar nunca, vai tentar acertar o sol. Não vai não acontecer nada. Não tem como. Mas pedir, ou seja, isso não gera, eu quero dizer o seguinte, isso não gera resultado que você está esperando através da prece. Mas pedir, é claro que no momento de reclamação, aquele momento fala que eu te escuto, da oração, que você coloca as suas inquietações para fora, as suas tristezas, as suas frustrações. É praticamente um trabalho psicológico. Você está se autotratando psicologicamente. Você está verbalizando, eu digo numa condição mais reclusa, é claro, você está verbalizando aquilo que você não teria coragem de contar para ninguém. Aí você vai e fala em voz alta. Aí você se escuta. Aí você sente, caramba, isso está fora de harmonia. Isso está fora de afinação. Você sente que está fora da afinação. Ainda somos assim, precisamos do contraste. Então não é que reclamar não tenha funcionalidade para você mesmo. Só não tem nenhuma funcionalidade para com Deus. Como é que você quer tirar poeira no divino sol e achar que porque você tirou poeira ele vai ceder e vai te atender? Não tem o menor sentido. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Aí ferrou. Olha o nível do sarrafo, hein?
Olha o nível do sarrafo para pular, né? Que eles pulam em altura, né? Você vai pular uma altura muito maior. Ó, pedir em nome de Jesus, quando a pessoa está realmente pedindo, você está aceitando a vontade sábia e amorosa do Cristo. Não, ele sabe o que é melhor para mim. Eu estou pedindo, na verdade, recursos necessários, né, que eu possa me reharmonizar, que eu possa aprender com essas constrições, que eu possa aprender com essas dinâmicas que me cercam, a educar o meu mundo íntimo, a vibrar as frequências do amor, a vibrar as frequências do perdão, a vibrar as frequências da benevolência, do perdão, da indulgência. Vibrar as frequências da indulgência, vibrar as frequências do perdão, é você estar sempre predisposto a perdoar. É você estar sempre predisposto a ser bondoso, em condições adversas. Para tudo e para com todos. Ah, vi um pássaro caiu no chão. Cuida, seja bondoso, seja amoroso com aquele pássaro. Às vezes ali é o passo inicial para você aprender a ser bondoso com outras criaturas muito mais complexas. Mas, por favor, não pare somente no animal. Né? Estamos vivendo uma época estranha. As pessoas ali falando, puxa vida, eu amo muito mais os gatos, os cachorros. São muito melhores que os seres humanos. É claro, ele não pode revidar, né? Ele não pode revidar. Ele não vai apontar as suas faltas. Ele não vai te criticar. Se ele observar você fazendo alguma coisa muito estranha, passa 5 minutos, o cachorro esquece. Ele não tem pensamento contínuo. O ser humano não vai esquecer. É um animal. Aí depositar aspectos de grandeza espiritual em um animal é estranho. Chega a ser doentio. Então esse não é o caminho. Né? Então ser bondoso para com os animais, para com os vegetais e principalmente para com o ser humano, ou seja, para com o próximo, é importantíssimo. Então, quando a gente está pedindo alguma coisa, como estamos pedindo a Jesus? Primeiro porque você está pedindo com aquele sentimento de que você reconhece a vontade sábia e amorosa dele em relação ao projeto do seu destino. E que, de certa forma, ele quer que você perceba que, entregando o seu coração para ele, tudo será concedido ainda mais para alavancar o seu progresso. Progresso espiritual. Progresso espiritual. Não é progresso material, não, tá, gente? É entregar-lhe de coração para que... ou seja, entregar essa vontade, né, que foi estabelecida para o seu destino, de forma que é sábia, amorosa, é entregar-se-lhe de coração. Você vai se entregar àquela proposta. Puxa vida, eu não me vejo cuidando de um idoso assim assado. Eu não aguento mais isso não é vida, que não sei o quê. Não, peraí. Jesus colocou essa pessoa para eu cuidar. Peraí, ele quer que eu treine alguma coisa aqui. Deixa eu entregar meu coração. Como é que você vai entregar seu coração? Você vai desligar todas as reclamações que você tem. Vai limpar, né, o idoso. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vai fazer todos aqueles cuidados que você não faria de livre e espontânea vontade. Mas você vai fazer porque você quer entregar todo o seu coração que reclama, que é zangado. Você quer entregar para o Cristo e falar, Senhor, condicione esse meu coração. Obrigado por essa oportunidade. Eu vou buscar exercê-la da maneira mais fraterna. Eu vou me empenhar. Você vai ver. Conte comigo. E você vai e abraça a causa. Abraça aquele princípio. E vai lá e exerce. É isso. É isso. Então não é pedir, por exemplo, Senhor, por favor, leva logo esse idoso, né? Para acabar logo com esse infortúnio da minha vida. Entendeu a diferença? O pedido chega a ser até perverso, até, né? Então, para que nos seja concedido o necessário. O necessário do quê? Material? Não, você não está buscando o necessário material. Você sabe que o necessário material é fornecido a todos. Ele já explicou sobre isso. Observai as aves do céu, que não semeiam nem ajuntem celeiros, e o vosso Pai as alimenta.
Ele não disse que ele não disse que em algum lugar um passarinho vai morrer de fome, vai bater a cabeça num vidro e vai desencarnar. Ele não disse que não vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Mas a expressão foi para dizer o seguinte: preocupe-se mais em alimentar você como espírito imortal. Você está se alimentando de quê? Como espírito imortal. Então, Deus está fornecendo, através de projetos intrincados, complexos, para que você possa experienciar certas circunstâncias, para que você possa se desdobrar por alguém, em fraternidade, em amor, em bondade. Então, esse necessário ele está sendo concedido. Não fica pedindo, Senhor, como eu queria cuidar de 50 mil idosos. Você não aguenta um, você não dá conta de um. Você vai querer terceirizar o um que você tem, para não exercer com as suas próprias mãos. Faça o um que lhe está sendo ofertado e cumpra com o máximo de empenho que está capaz de ser exercido hoje pela sua consciência. Ele está falando, segue isso porque vai dar certo. É isso que ele está querendo dizer com essa frase, né? Então, somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime, encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Esse gozo completo que ele está falando é de se sentir completamente envolvido na alegria e na satisfação divina. Existe alegria e satisfação maior divina do que eu ver o filho retornando à sua casa? Quem conta essa história é o próprio Cristo. Jesus contou essa história para todos nós, do filho pródigo. E todas as vezes que estamos voltando a nos preocuparmos em sermos mais bondosos, em sermos mais amorosos, é estar voltando para a casa do Pai. É isso que a gente tem que entender. Muitos pensam assim, poxa, eu já frequento Galileia, eu frequento uma instituição religiosa, eu já voltei para a casa do Pai, né? Eu venho aqui e sacrifico 1 hora da minha semana. Poxa, eu podia estar jogando futebol, eu podia estar me divertindo, curtindo a vida doidado, mas estou aqui, nesse grupo religioso, sacrificando meu tempo. Eu já estou aqui na casa divina. Grande engano. Grande engano, gigantesco. Isolou a bola, sabe, do Maracanã. Não tem a menor noção do que está falando. A casa do Pai é aquela condição do seu mundo íntimo refletindo a luz divina. Como é que você transforma o seu mundo íntimo na casa do Pai? Desenvolvendo o espelho da consciência a refletir a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que você seja o máximo de amor, o máximo de carinho, o máximo de fraternidade, atenção, zelo. Bem-vindo ao treinamento. Então, estar na casa do Pai é um processo difícil. É quando estamos exercendo, é quando estamos, em primeiro lugar, predispostos a exercer e exercendo a nossa potencialidade de bondade, de carinho, de amor. Então, observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade das suas rogativas. Estou desanimado, ficar fazendo oração. Eu reclamo, ele não me dá o que eu quero. Eu peço, ele não faz o que eu quero. Aí você pergunta, mas o que você está pedindo? Aí você vê os impropérios totalmente desconstruídos. Poxa, mas aquela pessoa não sabia que é um espírito imortal. Ué, e adianta saber? Tem muitos que sabem e continuam pedindo as mesmas coisas. Eu sou um espírito imortal. Mas eu queria tanto ter a experiência daquele outro ali, Eu queria tanto ter a capacidade, exercer a função daquele outro ali, eu queria tanto ser aquele artista famoso, aquela atriz não sei o que lá. Mas sempre querendo exercer o papel do outro. Sempre querendo experienciar e viver a experiência do outro, mas não a sua. Qual é a sua? A sua experiência que você tem que cumprir. Então, temos que aprender a como pedir para melhor desempenharmos a nossa própria experiência. Como ser o herói da sua própria história. Não, isso não é do Crepúsculo. Isso é do Espião e Meio. Eu brinco com as crianças. É de outro filme de comédia que eu gosto às vezes de ver com as crianças. Mas vamos pro Livro dos Médiuns, gente. Vamos tentar fechar lá aquele capítulo. Pelo amor de Deus. Estamos atrasados com ele pra caramba.
Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa? Sim, não. Vou entender como não. Silêncio profundo. Ih, cara, ficou infinito agora aqui. Peguei a janela errada. Ai, ai, vamos lá, gente. Desculpa aí, me empolguei aqui com o falatório. É uma reunião de estudo, eu acho que é o momento certo para a gente conversar um pouco mais sobre isso. É uma reunião de estudo. E essas páginas são lindíssimas demais, né? Então, como tem a ver a mediunidade realmente com o Cristo, está totalmente interligado esse princípio, né, de vivenciarmos o caminho, a verdade e a vida, né, através da mediunidade com o Cristo, né? Queremos exercer a mediunidade com Ele, então é pedindo a Ele e como pedimos a Ele para exercer essa mediunidade, né? Deixa eu avançar aqui. Nós vamos entrar na... Isso, nós já estamos. Só para recapitular, tem um tempo já que a gente não avança aqui, mas agora é importante a gente dar esse tapa para poder avançar para o próximo capítulo. Pronto. Capítulo 18. Quem estiver com o livro, nós já avançamos, né, da psicografia. Então vamos tratar aqui dos assuntos psicografia indireta, da cesta e da prancheta, já conversamos bastante sobre isso. Da psicografia direta ou manual, que a gente já está adentrando nesse assunto. E, claro, que há toda uma necessidade de compreender por que Kardec continuou mantendo esse recurso no livro dos médiuns. Muitos pulam, tá? Ah, vou estudar isso aqui não é tão importante, sabe que é coisa de sexta. Não é assim que funciona mais, né? Só que a intenção do estudo do livro dos médiuns não é aprender uma metodologia em que você vira uma chave, aperta 3 botões, na ordem 3, 5, 7, né? Dá 3 pulinhos, dá uma giradinha, pá, e vira, pá, pronto, estou exercendo a mediunidade. Não é se tornar isso de um aspecto mecanicista, né? Só em termos de método. Em termos de método. Aqui é em termos de compreender, primeiro, a complexidade pelo qual Kardec passou e compreender por que ele manteve a descrição dessa complexidade. Algo tem a ver com o exercício da mediunidade, especialmente da educação da mediunidade. Se você conhece os mecanismos e, acima de tudo, a ciência por trás disso tudo, você não tem mais medo, você passa a ter uma percepção diferente, você passa até a vivenciar a experiência da mediunidade na mesa mediúnica de uma maneira muito mais harmoniosa e bondosa. Ok? Era nesse sentido que a gente tem que acompanhar. Então, na questão da psicografia, né, aqueles exercícios que tem antes da psicofonia, por exemplo, na mesa mediúnica, quem já participou, há sempre dado um tempo, né, para a psicografia, há uma necessidade em estar transcrevendo esses pensamentos que não são nossos, ok? E ele se inicia de uma maneira muito natural, e ele veio se propagando, Kardec vem descrevendo isso nos outros itens, a gente não consegue avançar, né, nesse sentido. É claro que a palavra, a escrita e a palavra, né, mas principalmente a escrita, ela tem um poder muito grande, né? Você pode reler aquela mensagem, né, reler, reestudar, começar a analisar com calma todos os detalhes. E no último estudo, nós estávamos no item 154, ele estava mostrando a questão da cestinha de bico, né, onde a caneta era presa na cestinha e o processo ia escrevendo quando o médium colocava a ponta do dedo na borda da cesta. Ok? E se agitava o lápis e começava a escrever. Pode falar, Helene. Boa noite, Toseli. Boa noite a todos. Você está falando sobre a psicografia, né? Eu tive um tempo na parte da mediunidade e a psicografia é muito interessante, que não é o mesmo espírito que se manifesta a escrever, né? Quando eu li em casa, eu via que totalmente as letras são diferentes de cada um. Assim, da psicografia, né? As letras vêm diferentes, então são espíritos diferentes, vêm
Diferente é a escrever através de nossas mãos, né? Sim, Através do sim, pensamento. mas o inverso pode ser o não verdadeiro. Uhum, O que eu estou querendo dizer com isso? Tem médiuns que não são psicógrafos muito mecânicos. Por exemplo, Chico Xavier é uma psicografia muito mecânica. Então a participação dele é muito pequena, do ponto de vista do fluir do pensamento, né? Então acaba que a caligrafia fica muito próxima da caligrafia de quem está ali escrevendo. Está ali induzindo o princípio da escrita, né? Escrevendo não, induzindo o princípio da escrita. O espírito não escreve, né? Se a gente vai ficar imaginando que o espírito pega na mão do médium para escrever. Não é assim que funciona. É sempre a comunicação, é mente a mente. Então, existem médios que são chamados não médios assim mecânicos, né? Psicógrafos, onde é sempre a mesma letra. Entendeu o que quis dizer do inverso, ser verdadeiro? Né? Ou seja, a mesma letra é o mesmo espírito? Não, às vezes é a mesma letra e é pela escrita, pelo teor da escrita que se percebe a diversidade de espíritos que estão se comunicando. Então a pessoa vai e escreve um poema, daqui a pouco escreve uma trova, daqui a pouco escreve um romance, daqui a pouco escreve um soneto. Então uma diversidade tão grande de formas e princípios de escrita que é impossível todo mundo exercê-la, essa variedade, né? Ou então alguém exercer essa variedade tão complexa ao mesmo tempo, né? Você vê, por exemplo, Parnaso de Além-Túmulo. Todo mundo, todos os grandes pesquisadores de poesia que leram Parnaso de Além-Túmulo, pesquisando, tentando entender, né? Porque tá lá, grandes nomes foram citados, né, na obra. E como é que um médium só, como é que uma pessoa pode inventar esse monte de estilos literários? É impossível. Pede para alguém fazer isso. Pede a alguém que é um escritor fabuloso, incrível. Pede para limitar 12, jogando por baixo, 12 princípios ou formas de escrita de diferentes formas de autores, de diferentes autores, né? Casimiro Cunha. Se você lê muito Casimiro Cunha, se você depois lê alguma obra e você não sabe se está assinado Casimiro Cunha, só pela forma que você está lendo, você, opa, isso parece Casimiro Cunha. Entendeu? Igual ouvir música clássica. Você não precisa nem saber qual é o nome da peça. Você escuta, se parece, está com um jeito de Mozart. Aí quando tu vai ver, é Mozart. Isso parece um pouco mais com Chopin. Você entende? É muito mais a ver com a informação que está ali do que com a forma da letra. Tá ok? É isso que a gente tem que focar depois nesse avançar aqui do estudo. Então conversamos sobre isso, né? Sobre o dedinho lá encostando na cestinha e a cestinha se agitando. Ficava um pouquinho mais legível, mas ainda assim muito precariamente. Aí vamos agora realmente para o item 155, que é o do estudo de hoje. No limite aqui, mas vamos. Ainda por outros sinais inequívocos, ou seja, sem chance de se enganar, né? Sem equívoco, se manifesta a miúde a inteligência que atua. Ou seja, tem sinais bem claros que tem uma inteligência ali se manifestando. Chegando ao fim da página, o lápis faz espontaneamente um movimento para virar o papel. Tipo, ei, vira o papel aí, quero continuar escrevendo. Se ele quer se reportar a uma passagem já escrita, na mesma página ou noutra, procura com a ponta do lápis, como qualquer pessoa faria com a ponta do dedo, sublinhando, sublinha, ou seja, tipo acompanhando com o dedo a leitura, sabe? Quando você vai, igual que eu estou fazendo aqui na tela, né? Ó. Eu estou avançando assim com esse azulzinho na leitura. É como se eu estivesse passando o dedo para você ver todas as sílabas, todas as palavras. É como se você estivesse relendo. É igual compor uma frase. Né? Você começa a escrever uma frase, aí meio que o pensamento deu uma escapada, você tem que reler o início da frase para completar a frase completamente, né? Para completar um parágrafo, por exemplo. Então, seguindo. Se, enfim, o espírito quer se dirigir a alguém, a extremidade da haste da madeira se dirige para esse alguém. Por abreviar, exprimem-se frequentemente as palavras sim ou não. Abreviar nesse sentido de ser muito breve. É mais fácil exprimir sim ou não. Pelos sinais de afirmação e negação que fazemos com a cabeça. Se o espírito quer exprimir cólera ou impaciência, bate repetidas pancadas com a
ponta do lápis e não raro a quebra. Ou seja, havia ali também todo um processo em desenvolvimento, né? A mediunidade ela não é algo inerente da nossa civilização, ok? Nós vamos observar isso lá no livro Evolução em Dois Mundos, com André Luiz, narrando para a gente, né, uma mensagem sobre esse pequeno grande detalhe. Então, prosseguindo. Item 156. Em vez de cesta, algumas pessoas se servem de uma espécie de mesa pequenina, feita de propósito, tendo de 12 a 15 centímetros de comprimento, 5 a 6 de altura e 3 pés, e um dos quais se adapta um lápis. Os dois outros são arredondados ou munidos de uma bola de marfim para deslizar mais facilmente sobre o papel. Só para vocês entenderem como foi muito engenheirado o processo todo, né? Foram alterando, vamos melhorar o atrito, vamos reduzir isso, que vai ser mais fácil de fluir a informação. Outros se utilizam apenas de uma prancheta de 15 a 20 centímetros quadrados, triangular, oblonga ou oval. Ou seja, ele está mostrando o esforço que diversos grupos passaram a fazer para ainda assim melhorar a velocidade e a capacidade de observar essas informações. Isso não é um esforço de Kardec, tá? Kardec está narrando o que ele viu de esforço, de empenho, de tentar aprimorar, para melhorar o princípio, para melhorar o mecanismo, para melhorar o processo. Num dos bordos, há um furo oblíquo para introduzir-se o lápis. Colocando em posição de escrever, ele fica inclinado e se apoia por um lado dos lados do papel, no papel. Algumas trazem desse lado rodízios para lhe facilitar o movimento. É de ver-se, em suma, que todos esses dispositivos nada têm de absoluto. Ou seja, nada tem de absoluto mesmo. Não conseguia conferir ali uma mobilidade maior, um princípio mais abrangente, né? Ou seja, só com aquele dispositivo ocorria. Não era isso. O melhor é o que for mais cômodo. O melhor é o que for mais cômodo. O que melhor exercer ali aquele princípio. Com qualquer desses aparelhos, quase sempre é preciso que os operadores sejam dois, mas só é necessário que ambos sejam dotados de faculdades mediúnicas. Mas não é necessário que ambos sejam dotados de faculdades mediúnicas. Isso já é a percepção do estudo mais intensivo que Kardec estava fazendo. Kardec conseguia perceber quem era o médium quando uma pessoa específica faltava, não acontecia o fenômeno. Podia segurar a cestinha de um lado, cestinha do outro, não acontecia. Mas quando tinha aquela pessoa específica lá presente, acontecia, né? Um serve unicamente para manter o equilíbrio e poupar ao médium excesso de fadiga. Então, vamos tentar fechar só esse capítulo aqui, gente. Faltam só mais 2 itens. É bem descritivo, dá para a gente avançar. Item 157. Chamamos de psicografia indireta. Aí ele começa a dar os nomes que a gente vai passar a observar, como ele conceituou e como ele descreveu. A escrita assim obtida, em contraposição à psicografia direta ou manual. Okay? Obtida pelo próprio médium. Para se compreender esse último processo, é mister, né? Ou seja, é necessário levar em conta o que se passa na operação. De novo, Kardec preocupado com como funciona. O espírito que se comunica atua sobre o médium que, debaixo dessa influência, move maquinalmente o braço e a mão para escrever, sem ter, pelo menos o caso mais comum, a menor consciência do que escreve. A mão atua sobre a cesta e a cesta sobre o lápis. Assim, não é a cesta que se torna inteligente. Ela não passa de um instrumento manejador por uma inteligência. Não passa realmente de uma lapiseira, de um apêndice da mão, de um
intermediário entre a mão e o lápis. Suprima-se esse intermediário, coloca-se o lápis na mão e o resultado será o mesmo. Aí agora entendemos como foi a evolução de todo o processo, como foi árduo e pesado, né? Pode falar, Vanessa, só agora que eu vi que você levantou a mão. É que isso se assemelha com a psicofonia. Só que ele lá usa o termo consciente e inconsciente, e aí ele usa direto e indireto. A psicografia, ela tem o objetivo maior, a escrita. Ele meio que colocou os nomes em relação ao objetivo, não em relação ao mecanismo. O nome não descreve o mecanismo que está acontecendo fora do corpo físico. Ou seja, o que ele vai tentar mostrar depois, mais para frente, é que o mecanismo é o mesmo. A ciência por trás é a mesma. A forma final que se exprime é que é diferente. É essa que vai ser a parte difícil de a gente entender no final. Ou seja, a mediunidade de psicofonia... Eu não consegui entender. A mediunidade... Entendeu? A mediunidade de psicofonia e psicografia... A forma como se opera entre o espírito desencarnado, a vontade dele, imprimir a vontade dele, para que outra consciência, é como se fosse um fenômeno de ressonância, né? Você tem um espírito que está vibrando numa frequência, outro está vibrando em outra frequência, diferente, mas tem um momento que as frequências se combinam, então a mesma frequência, você consegue excitar aquela estrutura na frequência que você está vibrando, né? A gente faz isso com música o tempo todo, né? Você pega, por exemplo, não sei se já fizeram essa experiência, né? Você pega um diapasão, bota ele para vibrar fisicamente aqui na atmosfera. Você escuta o barulho, né? Dum, e deixa outro diapasão exatamente igual ao mesmo metal. Se você deixar numa certa proximidade, eles são exatamente iguais, eles vibram na mesma frequência, quando você excitar o ar aqui em volta vai excitar o outro, e ambos vão vibrar na mesma frequência. Ok? Agora, se um oscila lá em Lá, né? Lá 440 Hz, e você pegar um outro que oscila em 750 Hz, não é múltiplo de 440, nem o harmônico seria 880, e os múltiplos de 440, não tem como alterar a outra. O mesmo ocorre com relação à comunicação, né? Telecomunicações, a rádio AM, FM. Tá passando aqui ondas de rádio sem parar, mas se você não sintonizar naquela frequência, você não capta. É sobre isso que é a essência, né? A essência é essa. Então, ou se vai se manifestar a escrita, ou se vai se manifestar a fala, isso é indiferente. Ele está falando que ele está descrevendo como resultado, né? Quando alguém fala assim, psicografia, já estou descrevendo como funciona o método. O espírito pega na mão do médium para escrever. Totalmente errado. O espírito não pega na mão de ninguém para escrever. De jeito nenhum. Aí não seria mediunidade, seria materialização. O espírito se materializou, pegou na mão mecanicamente e escreveu. Aqui, miserável, é isso que eu quero escrever. Aí não é nem mediunidade, né? O espírito se materializa, seria uma mediunidade de efeito físico, né? Alguém forneceu recursos para que alguém se manifestasse fisicamente para impor de uma maneira até agressiva, impondo realmente mecanicamente a escrita, mas não é assim que funciona, ok? Então o processo é mente a mente, é espírito a espírito. E o que explica essa integrabilidade, né, de integrar um pensamento e se propagar para que se manifeste num outro corpo físico, é através do perispírito. Daí vem que todos os mecanismos estão associados ao perispírito, independente do resultado da mediunidade. Né? Porque o resultado é algo físico, né? Se é escrita, se é fala. Mas... Essa parte eu entendi, que depende da sintonia. O que eu queria dizer é o seguinte, na psicofonia tem a psicofonia inconsciente, né? Sim. E a consciente. Eu não lembro agora, até me perdi qual é o termo correto. Que o médium lembra exatamente o que fala, está sintonizado, mas lembra o que fala.
Sim, E exatamente na isso. inconsciente ele não lembra. Nessa Isso. parte aí, ele fala que o médium não lembra o que escreveu. Aí ele fala que é direta. Sim. Aí seria como se fosse na psicofonia inconsciente. Que o médium não lembra. Sim, Tá tão sincronizado. exatamente isso. É como se fosse. Sim, é como se fosse. Sendo que o resultado é o outro, né? O resultado é a Sim, muda fala. fala. Entendeu? Por Isso exemplo, você não pode é. achar que um espírito desencarnado que não sabe escrever, ele vai psicografar. A última encarnação, ele não lembra como escreve ou não aprendeu como escreve. Você não está achando que ele vai psicografar, né? Isso vai ser muito difícil. Ele vai ter que achar um médium que vai psicografar a influência do pensamento que ele está gerando. Aí um médium mais sensitivo, que não é um médium de psicografia mais direta, mais mecânica, vai, porque ele consegue, através da lembrança dele, da memória dele de escrita, propagar essa memória e estilizar ela como um movimento, como ação. Ok? Mas é perispírito, não é pegando a mão de ninguém, nada disso. Tá bom? Mas sim, o mecanismo que você está falando é basicamente o mesmo. Em termos de espírito é espírita. Né? Você quer passar uma mensagem que está numa consciência para outra consciência. Sim, é de espírito a espírito, com certeza. Agora, se um é equivalente ao outro, do ponto de vista nominal, ele está descrevendo realmente o resultado. É muito mais a descrição do resultado do que o mecanismo em si. Em alguns momentos ele vai descrever o mecanismo, que ele percebeu, que funciona, que não funciona, né? Mas a palavra em si não encerra o mecanismo. Ok? Então vamos lá. Nos primeiros... Não, já passamos isso aqui, né? Não, passamos não. Estamos aqui. Ó. Suprima-se esse intermediário, coloque-se o lápis na mão e o resultado será o mesmo. Sim, será o mesmo. Você não precisa da cestinha. Ok? Ou seja, quem está se manifestando, na verdade, é o espírito desencarnado. Com um mecanismo muito mais simples, pois que o médium escreve como faz nas condições ordinárias, de sorte que condições comuns, né, triviais, tradicionais, né, ordinárias nesse sentido, de sorte que toda pessoa que escreve com o concurso de uma cesta, prancheta ou qualquer outro objeto pode escrever diretamente. De todos os meios de comunicação, a escrita manual, que alguns denominam escrita involuntária, é, sem contestação, a mais simples, a mais fácil, a mais cômoda, porque nenhum preparativo exige e se presta, como a escrita corrente, aos maiores desenvolvimentos. Né? Dela tornaremos a falar quando tratarmos dos médiuns, ou seja, ainda não está tratando dos médiuns, mas essa essência foi importantíssima. Porque ele depois observou médiuns presos a essa essência. Médiuns que precisavam daquela cestinha. Sem aquela cestinha, o médium não escrevia. E assim se propaga vários pensamentos ainda, sempre tentando materializar o que não é para ser materializado. Gente, vamos só avançar, só mais... É longo, né? Vamos parar aqui, desculpa. A gente para aqui e a gente continua na próxima, senão vai ficar muito corrida. Um assunto extremamente delicado, complexo, né? Deixa eu só retornar aqui para reler esse trechinho como você tinha comentado. Com qualquer desses aparelhos, quase sempre é preciso que os operadores sejam dois. Mas não é necessário que ambos sejam dotados de faculdades mediúnicas. Um serve unicamente para manter o equilíbrio e poupar ao médium excesso de fadiga. Chamamos psicografia indireta a escrita assim obtida. Ou seja, é de uma forma indireta. Indireta que ele quer dizer o seguinte: indiretamente tem um objeto no meio do caminho. É isso que ele quis dizer, tá? A psicografia indireta tem um objeto no meio do caminho. Em contraposição, quando a psicografia é realizada com o lápis na mão do médium, vamos botar assim, né? Ela é direta ao manual, obtida pelo próprio médium. Então a cesta, se ela estiver operando como uma lapiseira, e é como se estivesse segurando na mão do médium, é o mesmo para a descrição de classificação que ele colocou aqui, tá?
em termos de indireta e direta. Então, hoje em dia, já não se escuta mais falar se psicografia direta ou indireta. Você vai escutar muito psicografia mecânica ou intuitiva, mas não direta e indireta, porque não tem mais essa discussão de um grupo só quer usar a cesta, o outro grupo usa a mão, mas tem saudade da cesta. É esse o contexto que Kardec viveu nesse período, né? E em inúmeras situações as pessoas imaginam que não, poxa, a comunicação tem que ocorrer por um meio externo para uma forma física de ler, entendeu? Então, sei lá, se era por medo ou por uma forma de tentar desconstruir o princípio, mas ele tentou deixar bem claro, e principalmente deixar claro que não era o pensamento do médium, que é o que surge com maior dúvida e maior problemática, na verdade, né? Até hoje, isso é um problema sério, quando a pessoa começa e de repente começa a psicografar muito, escrever muito, aí a pessoa começa a achar, né, que virou tipo Divaldo, virou Chico Xavier, né? Aí ferrou. A pessoa começa a achar que está escrevendo muito, que tudo que ela escreve é maravilhoso, aí começa um outro tipo de problema, né? Um problema que não tem nada a ver com a parte física, mas tem a ver com a parte psicológica. Pode falar, Helene. Desculpa estar interrompendo. Como você falou, o indiretamente, como estava falando aí, você comentando sobre na cadeia da sexta, hoje, no dia atual, não é necessário, porque nós sabemos que é de mente a mente, né? Então, a psicografia passa a ser assim do médio, mas sabendo que é de mente a mente, aí não precisa mais ser indireto, porque já foi comprovado que já é o espírito fora do corpo físico, não é isso? Sim, sim. Exatamente. Exatamente isso. Mas deixando claro que, por exemplo, a mediunidade já evoluiu, podemos arrancar esses itens desse livro, não preciso estudar esses itens. Na verdade, é o contrário, né? Como é que algum espírito pode se manifestar com lápis mais à distância? Ou seja, a participação mental do médium, essa distância foi uma comprovação física para ele como estudioso, um experimentador, né? Um experimentador, essencialmente um princípio sim de cientista, né? Ué, como é que está escrevendo se está longe da mão dela? É lógico que não é ela. Não sei se eu me fiz claro nesse sentido. Então foi importante, e é claro que é um marco importantíssimo como isso ocorre. As pessoas brincam ainda com isso várias vezes. Brinca de escrita direta, de escrita indireta, enfim. Associação, hoje a psicologia chama de associação de ideias, associação de pensamento. Mas, na verdade, está dando vazão ali, por vezes, um canal mediúnico, né? Algo que é extremamente delicado. Gente, o tempo aqui passa voando. A gente corre, mas hoje eu botei o relógio aqui do lado. Hoje eu não vou me atrasar, não vou passar a hora. Passei pra caramba. Vocês me perdoem. Foi por bom motivo, né? É por bom motivo. A gente tenta pensar assim. Então vamos lá, gente. Eu vou fazer a prece para adiantar e aí a gente se encontra no próximo estudo. Então vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de amor e infinita misericórdia, agradecemos, Senhor, todos os recursos que nos são ofertados para nos desenvolvermos para o Pai, para sermos realmente de Deus, para realmente exercermos dentro do nosso mundo íntimo as vontades do Pai, conciliarmos as nossas vontades com a vontade do Pai, conciliarmos os nossos sentimentos para com os sentimentos do Pai. Obrigado, Senhor, por todos os recursos que nos são ofertados, por todos os projetos e planejamentos, sejam eles quais forem, que nos são apontados e desenvolvidos no nosso destino para realmente auxiliar e alicerçar o nosso progresso imortal hoje e sempre. Obrigado, Mestre, por tudo e pedimos aqui por todos os lados representados que todos possam ser ajudados e amparados em alimentar as suas consciências, alimentar os seus corações hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.